Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Coto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. E hoje temos a honra de ter aqui connosco Pedro Cardoso, que está a jogar em casa. Completamente. E numa casa que celebrou agora recentemente as Bodas de Ouro, não é? É uma casa mítica da gastronomia portuguesa, aqui no Solar dos Presuntos, que todos vocês devem conhecer, obviamente, e que já foi e é o sítio predileto de refeições de muitas figuras, não só do futebol, como da política, como das artes, e não só portuguesas, como também estrangeiras. E, portanto, é uma honra para nós estar aqui e agradecer ao Pedro por nos receber aqui. Para os Solares Presuntos também, e é uma grande honra ter-vos aqui à RFM, é sempre um prazer. Muito obrigado. Antes de começarmos, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado. Vamos embora. Espero que goste. Quantas páginas? Eu tenho essas páginas todas. Boa noite, meus amigos. Hoje temos connosco Pedro Cardoso e estamos no Solar dos Presuntos, como disse bem o Afonso, uma casa que celebrou em outubro 50 anos. Este magnífico restaurante começou com apenas 18 lugares, só com funcionários minhotos, e hoje já conta com cerca de 500 lugares e 145 funcionários. O Pedro é filho do Sr. Evaristo, seu mestre, e da senhora sua mãe, Dona Graça, nascidos em Monção, mas começaram a namorar já em Lisboa, quando trabalhavam no restaurante Márcia Condessa, que é a madrinha do Pedro. Cresceu no restaurante da sua madrinha, acompanhava a sua mãe nas idas à praça de manhã e ficava muitas vezes na cozinha da Márcia Condessa a brincar à tarde. Em menino tinha o sonho de ter uma discoteca e o seu pai e um sócio, antes do México 86, chegaram a comprar o Kremlin. Nasceu católico e benfiquista, jogou rugby no Benfica como avançado de segunda linha e cresceu numa família benfiquista, até ao dia em que o senhor seu pai e o senhor Abílio Fernandes o levaram a assistir a um Sporting Porto, ofereceram-lhe uma gaita e uma bandeira e o Pedro saiu do estádio sportingista. Mas quando viu o filme Pantera Negra, no Politeama, alusivo ao King, Eusébio, ainda ponderou voltar para o lado encarnado. Não gostava da hotelaria, nunca pensou que a sua vida passaria pela restauração, tanto que confessa que só passava no restaurante para ir buscar dinheiro para o cinema. Pensava sim em seguir engenharia química, mas uma conversa com a professora Lídia fez-lhe perceber que o seu futuro passava pelo Solar. E pelo que me disseram, também não gostava muito de estudar, era um bocadinho cábula. Antes de ir para o Solar, pelo que nos contaram, ainda foi monitor numa colónia de férias, onde ganhava 10 contos, mais 3 com o que o seu pai lhe pagava aqui no restaurante. Sobre figuras emblemáticas, Otto Glória foi a primeira figura que se recorda que ficou impressionado de ver entrar no Solar, e um dos momentos que mais o marcou nesta casa foi, sem dúvida, após a conquista do Mundial Sub-20, Carlos Queiroz ter sido aplaudido de pé quando entrou aqui no restaurante. Grande amigo de Jorge Jesus, conheceu-o através de um amigo em comum, o Sr. Vítor Araújo, e o Pedro chegou mesmo a festejar golos do Benfica, porque afirma, quando o Jesus estava no Benfica, porque afirma que valoriza muito mais as amizades do que o próprio futebol. Eusébio também é um dos ícones com que Pedro se cruzou e chegou inclusivamente a jogar umas peladas com o King em casa do Topovas, e o Eusébio com a camisola do Futebol Clube Porto. Em jovem era o menino Benito de Sousa Sintra, fez várias viagens de avião com ele para ir ver jogos do Sporting nas competições europeias. O primeiro jogo que assistiu foi fora de Portugal, foi a 7 de novembro de 1990, uma derrota por 2-0 do Sporting frente ao Timisoara, mas depois de a equipa de Alvalade ter ganho 7-0 em casa. No capítulo pessoal, conheceu a sua mulher na paróquia à frente aqui do Solar, começaram a namorar aos 17 anos e têm 2 filhas magníficas, a Carolina e a Carlota, e já são avós do pequeno Gaspar. Tem o projeto de abrir o Solar dos Presuntos em Nova Iorque, internacionalizar a Bifana, é obcecado no bom sentido pela digitalização, desde processos de faturação e fichas técnicas até às fotografias que decoram as paredes do Solar, e no campo digital também é um apaixonado por redes sociais. O TikTok e o Instagram são verdadeiros fenómenos do Pedro. Adora sardinhas enlatadas, anchovas, cabrito, cozida à portuguesa, e o seu prato predileto da lista de Solar são os filetes de peixe-galo com açor de lavagante. O que não aprecia assim tanto é o arroz negro, apesar de ser uma das especialidades da casa. Afirma que o pormenor é tudo, gosta de olhar ao detalhe e afirma que para sermos iguais aos outros não estamos aqui a fazer nada, e por isso todos os dias tenta melhorar alguma coisa no restaurante. O principal objetivo do Pedro é a felicidade dos seus funcionários e fazer do Solar cada vez melhor e mais forte. Continua por isso a ligar quer à farinha, quer ao farelo. E para terminar, tal como dizia o seu pai, quem entra nesta casa, entra em sua casa. Seja bem-vindo ao 90 mais 3, senhoras e senhores, Pedro Cardoso. Pô, deixaste-me quase sem palavras, mas pronto, está um trabalho magnífico.
acho que consegui expor um bocadinho daquilo que sou, daquilo que proponho e da minha forma de estar na vida também. Mas vamos embora. Vamos embora. Pronto, para responder às nossas questões. Zé, queres arrancar? Sim, queria arrancar porque eles vão fazer assim, um certo tipo de perguntas. Eu foquei-me sobretudo porque, e já tinha lido várias vezes sobre isso, a criação do restaurante em 74, e portanto é de assinalar que é criado no ano da Revolução do 25 de Abril, faz um ano após o verão quente de 65, em pleno PREC, e portanto e um mês antes do 25 de Novembro, mais ou menos. E portanto é também inserido num contexto histórico muito interessante. Eu sei que originalmente, ou pelo que li, a comida ou os produtos para fazerem aqui no restaurante vinham diretamente de Monção para manterem a cozinha típica de onde o seu pai era natural, a mais de 500 km, cerca de 500 km de Lisboa, embora depois tenham expandido para outras gastronomias. E eu queria perguntar-lhe justamente, num período altamente caótico em Portugal, frenético, como é que é criar um restaurante do zero na capital? Olha, eu não me recordo muito bem, porque eu ainda era jovem na altura, mas acho que foi uma coisa única. Acho que aquilo que os meus pais fizeram hoje em dia era impensável fazer. Foi um trabalho não de 12 horas, não de 14, não interessava as horas, interessava sim, era no dia a seguir ter uma porta aberta e servir os clientes da melhor maneira possível. Como deves imaginar, abrir um restaurante com 18 lugares, onde a estrutura do restaurante era composta por uma cozinha e pouco mais, não era fácil, porque o restaurante não é só a cozinha, temos de ter zona para armazenar a mercadoria, temos que... A despensa era na porta, não é? A despensa, os meus pais colocavam toda a despensa fora do restaurante quando começavam a trabalhar, e no final da noite recolhiam a despensa toda cá para fora. Portanto, só imaginarem esse trabalho que é hoje as pessoas... O meu trabalho foi hiper facilitado, porque eu acho que, sendo como sou, conhecendo como sou, era muito difícil de fazer o trabalho que eles fizeram inicial. Agora, fazer o acompanhamento, melhorar, isso tive a sorte de ter o grande mestre, como tu disseste, o senhor meu pai, mas também tive a sorte de ter tido uma vivência dentro do restaurante e me alertar para pequenas coisas que eu, como criança, me habituei a ver, e portanto para mim já nada era segredo, não é? E isso foi uma das minhas maiores valias, embora meu pai sempre me disse: tu devias ir lá para fora para ver como é que se trabalha, não sei o que mais. Eu disse: pai, mas eu não me interessa nada como se trabalha lá fora. O que me interessa a mim é perceber como é que o pai começou, passar-me essa informação para mim e eu tentar melhorar aquilo que posso melhorar. E foi assim um bocadinho o nosso princípio. Agora, termos aberto o restaurante em 1974, apanharmos o PREC em 75, nós tínhamos 18 lugares, portanto não era uma dimensão como é hoje em dia, e gerir um restaurante de 18 lugares não é assim também muito difícil, derivado da localização em que nós estamos, já ao conhecimento que o meu pai, ao reconhecimento que o meu pai tinha através da Márcia Condessa, através, sei lá, dos outros trabalhos onde ele teve, na Salmar, na Brilhante, portanto tinha um capital de clientes muito grande, e portanto foi esse capital de clientes que ele conseguiu trazer para aqui, conseguiu sobreviver a essa época. E o Solar dos Presuntos, não te sei explicar porque sempre trabalhou em contraciclos. Quando havia crises, o Solar dos Presuntos mantinha-se e continuava a crescer, que sempre foi assim. Tanto como era investimento, foi agora recentemente no período de pandemia. Foi investimento na pandemia. Nós sofremos muito, tivemos uma sorte tremenda, porque nós projetámos a obra para o restaurante abrir exatamente, 7 meses, 8 meses da pandemia, não sabíamos o que é que ia acontecer. E veio a pandemia e nós dissemos: o que é que vamos fazer agora? Adaptámos às circunstâncias que tínhamos, fazer comida para fora, mas nunca copiar nada, fazer tudo à nossa imagem, colocar os nossos trabalhadores, todos eles, a fazerem a entrega da comida na casa dos clientes. Isso para nós era uma valia tremenda. Porquê? Porque os clientes, e o Joaquim, que é um dos meus melhores empregados, entregar a comida à casa, e eles abriram: Joaquim, entra, anda para a cozinha. E portanto os laços mantiveram-se, e o retorno que estamos a ter agora também tem muito a ver com o trabalho que fizemos nessa pandemia. Entretanto, vem a segunda vaga e nós tivemos que optar em fechar o restaurante e encerrarmos o restaurante durante 7 meses para fazer a conclusão da obra. Apressámos os tipos da construção e correu. Para nós foi ótimo, porque não tivemos que fechar o restaurante numa altura em que estaríamos a trabalhar em grande, não é? E a obra está à vista também? Sim, eu acho que como português, eu digo sinceramente, como vocês devem imaginar, e todos nós, e principalmente na vossa área, eu na minha área, tenho sempre o cuidado de, antes de ter feito a obra, de visitar vários restaurantes, e vários restaurantes que são considerados
dos melhores restaurantes, tanto europeus como mundiais. E posso-vos dizer, e como português, tenho um orgulho tremendo que não conheço nenhum restaurante no mundo que tenha a estrutura que nós temos, desde termos uma zona de tratamento de gorduras do edifício, desde termos os lixos climatizados, desde termos aquários de marisco, desde termos garrafeiras, desde termos entradas para os nossos funcionários diferentes das entradas dos clientes, desde termos entrada de mercadoria também diferente dos clientes, os circuitos de lixo, tudo como deve ser. E para mim dá-me um gozo tremendo. Agora, dá-me uma tristeza também estarmos num país em que os nossos governantes não tenham aproveitado este investimento que nós fizemos e dar ao mundo a conhecer que Portugal, atenção, também tem uma estrutura de restauração, não de hotelaria, mas de restauração do melhor que existe no mundo. Isso foi para mim a única grande tristeza. E, aliás, na altura em que abrimos, desculpa lá passarmos aqui um bocadinho para esta fase, mas eu gosto sempre de dizer isto, na altura em que abrimos o restaurante, fizemos um investimento de 6 milhões de euros praticamente. Investimento esse que foi com os nossos capitais próprios, com o capital da nossa família, investimos tudo, mas não investimos, isto não é um investimento, isto para nós é a nossa vida e, portanto, melhorarmos a nossa vida com 6 milhões de euros. Para quê? Para dar aos nossos clientes, que já tinham um bom tratamento, ainda se calhar um tratamento melhor e umas condições melhores para eles virem ao nosso restaurante. E convidámos no dia da inauguração o Ministro da Economia. E o Ministro da Economia não foi no dia que fizemos o convite, fizemos anteriormente e ele disse que viria, e no dia da inauguração recebo um amigo a dizer-me: olha, o Sr. Ministro mandou-me uma mensagem a dizer que infelizmente não pode ir. Se ele me tem ligado a mim, a dizer: olha Pedro, houve aqui um contratempo, mas isto para a economia portuguesa, nós, só para vocês terem uma noção, se me perguntares quanto é que eu faturo, eu digo que o Solados Presuntos gasta por dia 5 garopas, gasta 40 quilos de lavagante, vende 200 garrafas de vinho, tudo nacional, e estamos a fomentar um pouco a economia nacional, estão a perceber? E podia ser, através do Estado, também chegar ao pé de nós e dar-nos os parabéns, e dizer: Pedro, Fogo, parabéns, fizeram aqui uma obra fantástica, porque cozinha, e desculpa eu estar a meter muito tempo ao barulho, eu e o meu pai sempre teve na ideia de defender a cozinha tradicional portuguesa. E hoje em dia o Solados Presuntos, quer queiram, quer não, está nos 20 melhores restaurantes de cozinha tradicional portuguesa. E o que é que eu vos queria dizer sobre isso? Se fosse um chefe estrangeiro que viesse para Portugal e fizesse um investimento de 6 milhões de euros na restauração, era holofotes por todo lado. Como foi a cozinha tradicional portuguesa, os Solados Presuntos, que abriu um restaurante novamente com um investimento de 6 milhões, foi tratado simplesmente como se nada fosse, e que fosse uma coisa normal, que não é uma coisa normal. Isso leva-nos a outros patamares, a questão das estrelas Michelin, que eu ando sempre a fazer barulho sobre essas coisas. Perguntaram um bocado aos nossos governantes o que é que andam a fazer e porque é que pagam ao final de um ano 700 mil euros para uma empresa espanhola para fomentar cozinhas que não têm nada a ver com as cozinhas tradicionais portuguesas. Não quero isso dizer que os Solados Presuntos mereçam uma estrela Michelin, mas certamente em Portugal há 3, 4, 5 restaurantes que podem perfeitamente ganhar uma estrela Michelin. Eu vou-vos dar um exemplo muito que eu costumo dar muitas vezes. Por exemplo, o Rei dos Leitões, na Mialhada, tem um produto que é um produto local, um produto que mais ninguém faz melhor que eles, tem uma estrutura também hoteleira fantástica, tem um serviço de vinhos, tem um serviço de mesa fantástico. Porque eles não há de ganhar uma estrela Michelin? O Mugasa, a mesma coisa. Não há ninguém em Portugal que faça um melhor leitão que o Mugasa. Porquê é que não valorizamos aqueles pratos que são nossos e vamos valorizar muitas vezes cozinhas que não têm nada a ver com Portugal, que não têm nada a ver com os nossos produtos e que pronto, que as pessoas acham muita graça chegar ali e pagar 200, 300 euros por cabeça e chegar ao final do ano não se lembrarem absolutamente nada do que comeram, viram coisas que se calhar viram aqui pela primeira vez, mas quando vão lá fora são completamente corriqueiras e completamente fora já do que se fazem na vanguarda da comida. E eu fico triste por isso, percebes? E a minha revolta muitas vezes é não lhes passar cartão nenhum e dizer: meus amigos, vocês falem, mas isto é o futuro de Portugal. A restauração, a comida tradicional portuguesa, a nossa forma como tratamos o peixe, a carne e o marisco, é o caminho certo e é por aqui que devemos seguir. Agora, vamos sim alertar os nossos jovens que é por aqui que também devem pensar, não é? Ir para as escolas hoteleiras e pensarem nas cozinhas de fusão, nas cozinhas de autor. Isso é muito interessante, mas primeiro temos que defender a nossa dama, que
é a cozinha tradicional portuguesa. Desculpa lá este desabafo, mas eu gosto sempre de expor ao barulho, porque também depois é bom para o programa que os meus colegas vão ouvir e eu adoro os meus colegas todos, sinceramente. Eu quando faço é por todos. Esta alusão à cozinha... Não, porque a restauração em Portugal é um bocado como o fado, sabes? Antigamente o fado era tratado mal, ou seja, era mau, a juventude não ligava nenhuma ao fado. Hoje em dia é muito bom, é uma coisa cool, é património, estás a perceber? E começam a valorizar de facto uma grande coisa que nós temos, que é o fado. E temos que lutar também, e eu luto todos os dias para que a cozinha tradicional portuguesa tenha o mesmo percurso que tem o fado. Percebes? Não é qualquer pessoa que toca guitarra ou qualquer pessoa que canta fado. Uma artista pode cantar muito bem música pop, mas chega ao fado e não funciona. Estás a perceber o que eu estou a dizer? E é a mesma coisa que a cozinha tradicional portuguesa, porque qualquer cozinheiro agarra numa ficha técnica de A mais B igual a C e faz umas bolinhas de explosão, mas não consegue fazer um arroz de cabidela porque aquilo não existe, o A mais B igual a C. Tens... Não é uma fórmula química. Não há fórmulas químicas, há o sabor, há o olfato, há o produto de qualidade. Por isso é que os meus colegas de restauração não abrem restaurantes de cozinha tradicional portuguesa, porque não há tais ditas fichas técnicas que qualquer, desculpem o termo, isto não é para ofender, qualquer maçarico faz, percebes? E eu continuo a dizer, Portugal tem duas coisas que são fantásticas. O futebol, através do meu Sporting e daquele... O Sporting tem que ser sempre, foi o Sporting que formou o Cristiano Ronaldo, como vocês não podem... Isto é incontornável e podem dizer o que quiser. Sporting, depois vem o Cristiano Ronaldo, depois vem o fado e depois vem a cozinha tradicional portuguesa. Meus amigos... E Fátima também. E Fátima também. E Fátima, como é lógico. Se não for Fátima, nós morríamos todos. Com os disparates que a gente faz à vez, temos de ter lá em cima uma luzinha que nos inspire, não é? Portanto, e é um bocado isso. Agradeço-lhe o testemunho e a melhor publicidade... Desculpem. Não tem nada de... A melhor publicidade que tem é ter o restaurante sempre cheio e isso é o sinal que os portugueses, e não só, estão consigo e valorizam, sem dúvida, este magnífico espaço. Nós valorizamos certamente. Nós certamente. Somos clientes. Não, e sabes, 50 anos... nós começamos a ver 50 anos em Portugal restaurantes que estejam na vanguarda como está o Celado dos Presuntos. E porquê? Porque o Celado dos Presuntos sempre teve o mesmo objetivo: servir bem, serviço de qualidade, não ser disparatado nos preços. As pessoas dizem: o Celado dos Presuntos é caro. Desculpem lá, mas eu também como em muito lado. Eu vou a restaurantes do mesmo nível do Solar e se calhar nós recebemos menos 30% ou 40% do valor médio de refeição. Não aumentou os preços há muito tempo também? Não, porque isso também é um sinal que as pessoas também nos reconhecem sobre isso. Há várias questões na restauração, por exemplo, a questão da gratificação. A mim choca-me, não havendo uma medida comum, porque é que há uns restaurantes que metem gratificação na conta, outros não metem, ninguém se entende, é uma atrapalhada tremenda. O cliente deve deixar, com certeza que deve deixar, mas não deve ser obrigado a deixar. Percebem o que eu estou a dizer? Se todos nós fôssemos por esse caminho, que eu acho muito bem, mas devia de ser uma medida, não só uma medida implantada pelo nosso governo, dizer assim, tem que haver uma taxa para os empregados, porque nós precisamos de empregados para trabalhar. Isso é factual, mas antes de termos esses empregados é preciso investir na profissionalização dos empregados, acabar com aquela paranoia que toda a gente tem que ter um curso superior. Eu não tenho um curso superior. Deve haver cada vez mais aquilo que havia antigamente, as escolas de preparação, as escolas técnicas de preparação. Exatamente. E hoje em dia, e desculpem eu aproveitar este minuto, hoje em dia um empregado de mesa de qualquer restaurante ganha mais, se calhar, que tu quando acabaste o curso de medicina. E é isso que as pessoas têm que pensar. Já não é aquela escravidão que era antigamente, entrar ao meio-dia, sair à meia-noite. Não, o empregado de mesa hoje faz 40 horas por semana, tem 2 dias de descanso e ganha, chegar ao final do mês, 2.000, 2.500 euros limpos. É isto, meus amigos, que temos que passar à juventude. Agora, precisamos de pagar esses valores a profissionais, não é? Aqueles que têm duas pernas, cheguem aqui. E tem que haver um investimento da parte do Governo nesse sentido, porque Portugal, para além daqueles fatores que eu vos disse, de Fátima, do fado, do futebol, da cozinha tradicional portuguesa, nós somos um país de turismo e recebemos todos os dias, aliás, as pessoas muitas vezes não se apercebem, mas Portugal tem um fluxo de turismo ainda maior que tem o Brasil com a dimensão que tem. E porquê? Porque nós temos esses fatores todos e temos um que é fundamental, que é o afeto e a forma como servimos. Se nós perdermos isso, como diz o meu amigo Jorge, chapute. Bem, e é uma excelente ponto para irmos ao futebol, porque a família Cardoso está intimamente ligada ao futebol já há muitos anos. O Pedro ainda era um jovem e podemos começar por aí. O seu pai, como é sabido, trabalhou com a Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente
no Mundial de Saltilho, em 86, a segunda vez que Portugal ia a um campeonato do mundo, e aquilo que eu lhe queria perguntar é que recordações é que tem desses tempos e até mesmo, porque acho que é mais do que justo fazer essa homenagem, a proximidade que o senhor seu pai tinha aos jogadores, porque sabia como é que eles queriam a comida, o Bento queria mais bem passado, o Manuel Fernandes nem tanto. Eu acompanhei um bocado esse processo no sentido em que foi na altura que eu comecei a trabalhar. Tinha cerca de 19 anos, 20 anos. Sim, eu comecei a trabalhar no Solar perto de 87, o México foi em 86, e, portanto foi naquele limbo de vir ou não trabalhar para o Solar. E para mim, ser cozinheiro da seleção ainda era mais importante do que ser, se calhar, o capitão de equipa, porque o meu pai conseguiu transformar, e aquele aspecto do cozinheiro, pá, nós estamos a falar há 30, quase 40 anos. A Federação não tinha dinheiro, não havia dinheiro para levar comida, não havia dinheiro. E o meu pai conseguiu, à volta daquilo tudo, e através dos nossos fornecedores, pedir o bacalhau, pedir o azeite, pedir o vinho, pedir absolutamente tudo, e meter tudo num contentor e levar para lá as principais matérias-primas. E a forma como ele lidava com os jogadores, o meu pai sabia que o Bento gostava daquilo assim, que o António gostava daquilo mais bem passado, que o artista, o outro gostava de não sei o quê, e ele tratava-os todos por tu. Hoje em dia já nada disso é assim, e bem, hoje em dia tens os buffets, a comida toda ela é programada tipo computador, o que é que um pode comer e o que é que não pode comer, eles sabem isso, os planos de nutrição, por isso hoje também se vê a longevidade que os jogadores de futebol têm. Isso não se deve só à forma, não, a alimentação é fundamental. Naquele tempo, o jogador, se tivesse um copo de vinho não bebia bebia dois, não é? Eles punham garrafas no chão de água das pedras daquelas de verdes com vinho verde lá dentro, estás a perceber? Tudo isso era diferente. Para teres uma ideia, na final de Viena, eu, 3 horas do jogo, estava a jogar à sueca no quarto do hotel com o Vítor Paneira, com o Veloso e com o Bento. E eles a darem pontapés de bicicleta, a dizer como é que iam marcar o golo. Portanto, hoje em dia isso era impensável, não é? E, portanto, eu vivi o futebol por dentro, por fora. Eu já fui também acompanhar o Sporting na Liga dos Campeões. Quando o Inácio era treinador, fui com ele para a Rússia ser o responsável da... Mais tarde com o Domingos também? Na Roménia, exatamente, também fui com o Domingos, exatamente, e fui ao jogo que para mim foi mais importante e mais louco da minha vida, foi quando o Sporting foi campeão em Paranhos com o Salgueiros. Tem boas histórias disso. Foi uma noite, foi um dia para mim único, aliás foi uma véspera fantástica, eu recebi uma chamada do Luís Duque e ele dizia-me, Pedro, tens que vir aqui para o hotel porque o Inácio está com medo que lhe ponham qualquer coisa na comida. Eu disse, Dr. Luís Duque, não vão fazer uma... mas só estares aqui já dás uma segurança tremenda ao Inácio, ele está cheio de medo e não sei o quê. Eu fui na caminhonete com os jogadores, fui para os balneários com os jogadores, tive que tomar 2 calmantes que eu depois no final já nem sabia, parecia que andava nas nuvens, e tinha comprado um bilhete que na altura custou-me 120 contos e que não usei. Houve uma especulação dos preços dos bilhetes. 600 euros? Na altura. 120? Não. 20 contos. Mas que agora a proporção... 20 contos naquela altura há 30 anos. Esquece lá isso. E não usei o bilhete, percebes? Tenho ainda em qualquer lado guardado. A sua espadina chegou a ir. Foi também, ela foi lá para o lado. Com a mulher do Inácio. Com a mulher do Inácio. Exato. Mas o balneário, só o Schmeichel ocupava o balneário todo. Vocês não imaginam, aquilo era hilariante. E pronto, meu pai teve muito conhecimento com o jogador, a ida a Saltilho trouxe para o restaurante, se calhar, a maior publicidade que podíamos ter até à data. E o meu pai soube usar muito bem isso também. Como é lógico, meu pai sempre foi um relações públicas nato e um indivíduo muito inteligente. O meu pai, se visse uma câmara de fotográfica, era capaz de chegar lá e ele chamava Ivarista da cá. Eu já sou um bocadinho mais low profile, eu prefiro que as pessoas me convidem e depois do que aparecer. Mas o meu pai, mas isso é saber. Hoje em dia, graças a Deus, já não precisamos disso, mas no tempo do meu pai, aparecer numa televisão ou num rádio, tinha um peso no dia a seguir no restaurante tremendo. Hoje em dia, se nós aparecermos numa revista, não vem ninguém porque nós termos aparecido na revista, estás a perceber? Sim. Aparece sim quando não somos conhecidos. Isso quem é o Solar dos Presentes? Vamos lá no dia. Para ganhar numa fase em que tem... E o meu pai soube aproveitar muito bem isso e depois relacionou-se muito bem com os jogadores de futebol. Nós tínhamos, e como continuamos a ter visitas em casa, desde o Eurico, desde o Inácio, desde o Manuel Fernandes, eram visitas na nossa casa. O Jaime Pacheco, eu tentei-lhe arranjar a mulher aqui com a filha do meu vizinho do lado, mas aquilo não correu bem. Mas tivemos uma relação, fantástica. Ainda hoje temos relações muito próximas com muitos jogadores. Para mim, tenho 2 grandes amigos ligados ao futebol, e desculpem os outros que não me lembro agora, mas tenho o meu amigo Fernando
Meira e o Vítor Paneira, que são desta última geração. O Fernando Meira amanhã vai estar connosco. O Fernando Meira vai estar com vocês. E falou de si e da família, que foi muito importante. Eu ainda me lembro hoje, as minhas memórias é de ver o Fernando Meira no dia em que deixou o Guimarães assim de uma forma repentina, subir as escadas com o Edgar, que é o filho mais novo, dentro do cesto, e assim todo acanhadinho, bebia suminho de laranja, não bebia mais nada, depois foi para a Rússia, só bebia Cristal, não Perrinho, estás a ver? Aqui a mídia ficou um bocado... mas já viste o que é? Um restaurante, nós somos o que somos. Entraram um Cristiano Ronaldo, entraram um David Beckham, tu podes falar com eles, tu podes mandar umas bocas, podes falar. Por isso é que eu amo esta profissão. Quando tu dizes que eu estudos, tudo que me obrigarem a fazer para mim é muito complicado. Agora, quando me dão asas para eu fazer alguma coisa e alguma liberdade e ter também algum dinheiro para o fazer, que tive a sorte do meu pai ter capitalizado muito dinheiro e poder-me dar a hipótese de falhar e de inventar e de corrigir. Nós na hotelaria, se não tivermos algum fogo, algum fundo de maneira, é complicado. Por exemplo, nós hoje não poderíamos ter aqui esta entrevista, eu tinha que pôr lá fora porque esta mesa tinha que estar a trabalhar, estás a perceber? E nós agradecemos. Tu vais aqui, se quiseres comer e se eu te quiser oferecer o jantar para mim, não me afeta, nem me arrefece, como é que se diz, nem me aquece, nem me arrefece. Se eu tivesse as contas por aqui, eu tinha que... Percebes? E é esse um bocado a sorte que tivemos. Não pedimos, como te disse inicialmente, não pedimos dinheiro à banca, estamos completamente desafogados, estamos a fazer um trabalho que eu acho muito importante com a nossa equipa de trabalho, porque o meu lema é: se nós crescermos, eu acho que quem está connosco tem que crescer também. Já começámos a crescer no sentido em que estão a receber mais e estão a trabalhar menos. As pessoas têm que ver quando se trabalha menos. Mas a sua filha também foi muito importante. Não, a minha filha é o gênio desta... Nesse ponto. Porque lá está, eu acho que faz muita falta sangue novo. Eu já passei. Vocês não, tu ainda estás... Não, estou com quase 60 anos. O meu objetivo hoje em dia... Mas muito bem, diga-se. Não, estou ótimo, tu nem imaginas, cheio de força. Minha mulher todos os dias de manhã: o que é que tu tens? Eu disse: nada, para dormir mal e tal. Sinto-me um bocado cansado, mas sinto-me ainda com muita força para levar avante aqueles meus sonhos, que são sonhos que eu tenho a certeza que os vou concretizar. O primeiro sonho é a minha filha, passar-lhe rapidamente toda a informação que tenho e ela ser ainda melhor que eu. Isso para mim era a maior alegria que eu tenho. Depois já tenho outra mais nova, que essa vai ser mais... recursos humanos nesta casa vai funcionar como deve ser. E depois tenho hoje em dia o meu Gaspar, eu olho para o Gaspar e vejo um bocado aquilo que eu fui quando era criança. A minha filha não o quer pôr para já no infantário enquanto ele não falar, porque diz: vai para o infantário, ainda o tratam mal, e depois ele chega a casa, não me sabe dizer o que é que aconteceu. E então montámos um infantário lá em cima com o objetivo de criar o meu neto e de criar também os filhos dos funcionários, se eles o quiserem. E o meu neto vai nascer dentro do restaurante, eu todos os dias pego nele, vamos à garrafeira, vamos ao aquário, vamos cumprimentar os clientes, vamos cumprimentar... E passando que não, as memórias vão ficando. Ele olha para um peixe hoje e um dia mais tarde já sabe que peixe é que é. E portanto tem o percurso... Vai crescer neste meio, neste ambiente. E depois vem aquele cliente que hoje tem 20 anos, quando o meu Gaspar tiver 10, ele vai ter 30 e vai se lembrar: Gaspar, lembras-te, não sei o quê. Isso é fantástico. Eu não vou obrigar, como é lógico, mas tenho a consciência que se o Gaspar quiser ser o maior da restauração em Portugal, não tenho a menor dúvida que tem aqui a melhor escola possível. Tem uma escola, tem uma mãe fantástica que lhe pode dar as ferramentas que eu lhe der também para ela e transmitir. E para mim, como tu deves perceber, nós fizemos uma festa de 50 anos no Solar que para mim foi espetacular. Não convidámos ninguém, convidámos toda a gente, só veio quem quis. E quando nós olhámos para as pessoas, eram todas elas conhecidas e estavam todas elas à vontade, percebes? E deu-me um gozo tremendo. E agora o meu sonho é: já viste o meu neto, quando tiver 50 anos, pode estar a fazer os 100 anos do Solar? Isso para mim dá-me um gozo tremendo e uma pena também tremenda de não poder estar, certamente, a acompanhar nos cenas, mas isso é a coisa mais normal. Mas ele está lá em cima, ali no meu sofá, por cima das nuvens, a dizer: grande Gaspar, assim é. E isso é... Mas estamos a fugir um bocado ao tema do futebol. Pedro, há bocado estávamos a falar de Saltilho. Uma história que eu achei muito curiosa foi a influência que o seu pai teve na contratação de Paulo Futre para o Atlético de Madrid. Sim, isso recorda? Isso recordo-me perfeitamente. O meu pai tinha sempre o Paulo Futre
nós tínhamos uma vitrine onde temos as cartas, praticamente parecida com a que temos agora, e o Paulo Futre na altura era o melhor jogador português da altura. E o meu pai tinha lá uma fotografiazinha. E entrou um médico de Madrid, que o meu pai não conhecia, o meu pai era sempre a falar, disse, eu sou médico, olha, conheço bem o presidente também do Atlético de Madrid. O que é que você vem cá fazer? Viemos ver os jogadores. Vem ver um jogador. Você tem que levar o melhor jogador português da atualidade. Então, mas quem é? Paulo Futre. O homem ficou com aquela. E no dia a seguir veio outra vez ver isto. Paulo Futre, como é que a gente chega lá? Ele está no Porto, a gente vai tentar. O meu pai ligou para alguém e sabia que ele estava no Porto e diz, olha, ele está no Porto, quer lá ir? E meteram-se num táxi, foram para o Porto. Entretanto, reuniram. E quando foram reunir com o Pinto da Costa. E quando chegaram à porta, vem a primeira mulher do Pinto da Costa e disse, Evaristo, está bom e tal? Tudo bem, olha, por causa do Paulo Futre. Entra, olha, mas o senhor, se faz favor, Sr. Evaristo, olha, você percebe de sardinhas e de futebol, quem percebe é o meu marido, e portanto, a partir daí, mas foi o meu pai que fez a ponte. Foi uma história, e com certeza o meu pai percebe de sardinha, não percebe nada de transações dos jogadores, essas coisas todas, cada macaco no seu galho, e o meu pai soube respeitar isso, mas ficou. E o Solar apadrinhou muito, não só essa. Nós temos histórias aqui. Histórias quando veio para o Sporting. Fernando Gomes, nós temos histórias das transferências do Paulo Sousa do Benfica para o Sporting. O Rui Costa também. O seu pai foi o primeiro a saber que o Rui Costa ia ser titular da equipa principal e que ia sair para a frente. Tinha um grupo muito, muito interessante, era o Rui Costa, salvo erro, o Paulo Sousa e o Paulo Madeira. E eles eram miúdos, 19, 17, 18 anos, vinham para aqui, almoçavam e depois jogavam. Isto era preços baratos na altura que eles podiam acompanhar e jogavam. Lerpa? Não, Lerpa não. Jogavam aqueles jogos tipo o Monopólio, essas coisas assim, jogos de mesa. E há um dia que o Rui Costa chega ao pé do meu pai e diz: Evaristo, estes gajos estão malucos, sabe o que é que se passa? Não é que me convidaram, não, chamaram-me para ir para a equipa principal, fazer um jogo na equipa principal. E pronto, para tu veres um bocadinho a relação que se cria aqui assim. Vocês chegaram agora, tínhamos ali o Morita, não é? O Morita é das pessoas que eu mais gosto. Primeiro, nota-se perfeitamente que é boa pessoa, que vive num país que não tem nada a ver com a realidade do país dele, não fala nenhuma língua e conseguiu se adaptar da forma como se adaptou. E, portanto, é preciso ser de facto muito grande para conseguir fazer isso em campo e fora do campo, não é? Movimenta-se em todo lado, sim. Mas como esse, o Sporting não é por... São vários os jogadores do Sporting que vêm cá, normalmente. Sim, praticamente todos. Não vêm mais porque Alcochete, parecendo que não, afasta-os um bocado. Eles moram praticamente todos na Aroeira e Lisboa, praticamente ninguém mora. Portanto, para virem aqui tem que vir mesmo. Antigamente não, antigamente era diferente. Tínhamos muito mais portugueses também, mas o Sporting de facto não me surpreende, porque nós somos muito grandes, mas o Ruben Amorim e principalmente o presidente fez um bocado aquele trabalho que o meu pai fez também, que foi começar agregador. Agregar, dar qualidade, dar condições de trabalho, dar estrutura. Eu posso desaparecer, mas o chefe de cozinha, se quiser ir embora amanhã, pode ir embora, percebes? Porque os lados presuntos não vai parar. E essa porquê? Porque tem uma estrutura já bem preparada, qualquer pessoa me pode substituir a mim, como pode substituir o meu chefe. Percebem o que eu estou a dizer? Já não se vai sentir tanto esse peso, e por isso é que eu acredito piamente que este miúdo que lá está, que vai fazer um trabalho igual, vai ser difícil, porque o Ruben conseguiu colocar o Sporting num patamar bastante elevado. É um predestinado, dá poucos. Mas não mexer muito na equipa, os jogadores estão com ele, que isso é o fundamental. Nós não podemos mexer muito nos lados presuntos, porque temos a nossa equipa de trabalho connosco. E eu sinto isso, eu sinto qualquer passo que dei aqui dentro, eu dou juntamente com a minha equipa de trabalho e sinto a coesão. E no Sporting isso é notório, portanto acho que o Pedro também é um pouco um presidente ou um treinador dentro desta casa. Eu aqui não sou presidente, não sou o primeiro-ministro. Eles falam, na altura da decisão, quem é toma sou eu, estás a perceber? Há bocado fiquei curioso para não perdermos o tema, porque deve haver grandes diferenças entre o que os jogadores, que já acompanham várias gerações de futebolistas, o que é que os jogadores almoçavam ou jantavam há 30 ou 40 anos e hoje. Já agora perguntava-lhe, o Iocas é sabido vem cá tantas vezes, o que é que ele costuma pedir? O que é que ele come para correr assim? Podem dizer assim, não, hoje em dia são profissionais até na mesa. Não bebem, fumam a xixa, por amor de Deus, quer dizer, fumar a xixa, que é, se fosse o Iocas fumava as xixas todos os dias, porque aquilo dá um resultado fantástico. Na mesa são hiper regrados, álcool, como já disse, nada.
peixe grelhado, peixe cozido, comem, ponto muito, uma sapateira toda descascada. É a única coisa, percebes? Agora não vão para os cozidos, não quer dizer que isso não seja bom, mas são agradáveis e sabem, então tu vês o caso mais premente do Cristiano Ronaldo, quer dizer, o Cristiano Ronaldo é um atleta fora e na mesa, quer dizer, não há... Que é isso? Que é que ele Sim. O mais normal possível, peixe grelhado. Mas há uma história de uma garrafa de vinho, pensou que essa história para mim, foi a primeira vez que o Cristiano me deu liberdade para lhe dizer alguma coisa que eu achava que devia ter sido dita. Eu sou muito terra a terra, sou um bocadinho parecido com a minha mãe é muito desbocada e eu às vezes digo coisas que o que é que eu fui fazer, o que é que eu fui dizer. Foi numa das salas privadas do restaurante, era a assinatura, tinham assinado o contrato com a Nike e ele veio almoçar com o Jorge Mendes e com mais 2 amigos deles e sentou-se à mesa e pediu-me Vega Sicília. Eu tenho Vega Sicília e disse para o Cristiano, mas que grande desilusão. E o gajo, dizer ao Cristiano Ronaldo que grande desilusão, eu disse, é aquilo que eu fui dizer. E o gajo deu-me hipótese, mas o que é que o senhor quer dizer com isso? O Cristiano, peço desculpa, não era para ofender, mas você como português deve beber vinhos portugueses, nós temos vinhos, já não falo no Barca Velha, já não falo no Peramanca. Ele deu-me hipótese e disse, então, o que é que achas que eu devo beber? Eu disse, vais beber um Douro Bois. Douro Bois? O que é isso? Douro Bois, não sei se sabem, posso-lhes dar um bocadinho. Douro Bois é uma mistura dos 4 melhores produtores do Douro. Crasto, Valado, é o Vanzeler e está-me a faltar um, e Newport, ok. Juntam nos melhores anos, nos anos 20 de vinho do Porto, dão a melhor pipa que têm e fazem um blend daquilo tudo e fazem garrafas de 1,5 litro. E é o vinho preferido do David Beckham. O David Beckham sempre que vem cá, leva e bebe. E eu disse, e vinhos caríssimos, são vinhos mais caros ainda que o Barca Velha. Eu perguntei, Cristiano, então, mas não conhece? Não, então deixa estar que eu vou-lhe pôr uma garrafa no seu carro. Eu ofereci-lhe a garrafa. Tudo bem. Então, mas diga-me o que é que a gente vai beber hoje? Eu disse, olha, vais beber uma legacy, um legado. Legado? O legado, não sei se sabe, é também um bocadinho de cultura geral, não faz mal a ninguém. É o vinho em que o dono da Sograp fez para homenagear a família. Portanto, é um vinho raríssimo, é um vinho que tem uma produção de, sei lá, de 1000 e poucas garrafas por ano, mas é um vinho, para mim, se calhar, dos melhores vinhos nacionais. E dei-lhe a provar. E o gajo disse, isto é um grande avinhão. Foi de férias, e disse-lhe mais, Cristiano, eu viajo muito, como tu viajas, e eu acho que tu tens que ser o embaixador de Portugal lá fora, não só no campo, mas na mesa. Mas o que é que quer dizer com isso? Tu vais a um restaurante qualquer, marcas a mesinha, dizes o Sr. Cristiano, mandas o teu representante marcar a mesa, diz o Sr. Cristiano Ronaldo, quer beber este ou este vinho português. O que é que faz? Faz com que os restaurantes lá fora sejam obrigados a comprar esse produto, aprovarem depois esse produto e verem que o rapaz também percebe que Portugal tem grandes vinhos, estás a perceber? E ele encaixou aquilo e de vez em quando mandava umas mensagens, Pedro, achas que estes preços estão bons? E disse, quem te enganar a ti está a enganar o mundo, e aconselhavam certos produtos e foi assim. Um rapaz fantástico, eu mando-lhe uma mensagem, ele responde-me sempre, não estou a chatear, nunca chateio, só quando ele está em baixo é que eu lhe mando uma coisa mais para cima, quando ele está bem deixa andar que não é preciso dar moral, mas quando ele está em baixo eu sou capaz sempre de reforçar. Mas pegando na história, ele vai para o Douro, para aquele hotel do vinho, o hotel, já não me lembro do vinho, do hotel, e chamou o sommelier à mesa e disse, olha, traga-me uma Legacy. Sim, foi um vinho português que eu bebi no Spa dos Produtos. Não seria o legado? Com certeza, era o legado. Entretanto, aquilo correu, a história, chegou ao patrão, ao Vaz Guedes, e ele fez-me uma garrafa personalizada a agradecer o gesto que eu tive de ter dado o vinho a provar ao Cristiano Ronaldo. Foi. São essas coisas, percebes? Já agora que temos o Ronaldo, para terminar o tema, para ser exaustivo também, há uma partida que o Pedro fez ao João Bonzinho, pensou da bola. Sabes que eu sou o homem das partidas. Acho que essa história é hilariante. Foi naquela altura em que toda a gente especulava que o Cristiano Ronaldo vinha para o Sporting. Entretanto, vinha para o Sporting e toda a gente falava que ele vinha para o Sporting. Eu peguei no telefone e disse, este gajo vai cair que nem um patinho. Liguei, João, nem sabes o que é, mas não vais dizer nada a ninguém. Não. Está aqui a almoçar no Solar. Mas não dizes nada a ninguém. Não digo nada. Está aqui a almoçar no Solar o Cristiano Ronaldo, mais o presidente do Sporting, mais o Jorge Mendes. Caralho, o que é que eu fui dizer? Passado 1 hora, a tua vez de ver à porta do restaurante. Era fotógrafos, era câmaras de filmar, e disse, está bem. Porque chamavam por mim. Ok, vocês aqui a fazer o quê? Vocês sabem que eu não posso informar quem é que está lá dentro. Tiveram lá para aí umas 4 ou 5 horas depois de ver. Nunca mais te conto uma confidência, foi só para saber se tu guardavas ou não.
Foi um espetáculo. Mas somos grandes amigos e foi uma. Mas temos várias. Temos histórias hilariantes. Histórias, umas que se podem contar, outras que não se podem Jesus, contar. pode contar alguma? Sabemos que foi aqui que o Jesus selou a ida para o Sporting mais do que Aqui não foi selado a ida do Jesus para o Sporting. Aqui, sim. Nós temos. Foi promovida a conversa aqui, não é? Eu só soube no dia em que ele assinou pelo Sporting. Agora, que havia aqueles comentários em que ele dizia: mas tu vais trabalhar com o Bruno de Carvalho, tu não tens ideia do que é o Bruno de Carvalho. Mas eu quando vou para qualquer lado nós temos um manual de procedimentos e ninguém foge daquilo que a gente está bem, mas as coisas também mudam. Eu nunca percebi como é que ele... Mas o Bruno na altura era muito mais sportinguista que eu. O Bruno defendeu o Sporting até à última. Mas teve os percalços da vida que todos nós temos, aquilo descambou um bocado e teve que ir embora, mas teve mesmo que ir embora. Mas fez um grande trabalho também no Sporting. Se o Jesus tem ganho um campeonato, se calhar hoje em dia o presidente do Sporting que seria o Bruno de Carvalho na mesma, não é? E, entretanto, há uma altura, a história mais interessante que eu tive até hoje foi uma altura em que o Jorge Jesus, fui eu que apresentei o Jorge Jesus ao Varandas, quando ainda o Jorge Jesus treinava o Benfica. Em sua casa, na Aruera? Foi, na Aruera. O Varandas pediu-me se havia hipótese de conhecer o Jorge, porque achava que o Jorge era boa pessoa. Eu disse: um dia eu faço um almoço e tu vais lá, eu faço muitos almoços na Aruera, vais lá e a gente encontra-se e conhece. Entretanto, conheceram-se, criaram ali uma amizade. O Jorge vai para o Sporting, o Varandas é o médico do Sporting. O Varandas para mim, é um ser humano do outro mundo. Mas isso são outras questões. E a uma dada altura, a meio do campeonato, o Jesus senta-se na mesa e diz: Pedro, tu tens ali um gajo que daqui a uns anos vai dar um presidente do caraças para o Sporting. Então, mas quem é? Frederico Varandas. O gajo é um gajo. Disse-me isso o Jesus. Há coisas que ficam. Entretanto, o Bruno começou a entrar numa espiral assim um bocado... Estamos a alarmar muito, não. Entra numa espiral um bocado louca e eu começo, na minha cabeça, que eu sou um megalómana, a formar uma equipa, ou fazer um diagrama de quem é que seria a estrutura do futebol de Sporting. Colocámos o Rogério Alves, pus o Rogério Alves como presidente do Sporting, Charman, a figura, por baixo dele o Frederico Varandas, em que seria o responsável de controlar tudo o que fosse desporto. Desde o futebol, ou seja, seria um homem que de ligação ao presidente, mas com decisão também, sim, em que no futebol seria o Rui Jorge, o treinador, com o Pedro Barbosa adjunto, nas modalidades amadoras seria o Benedito, e depois com os seus treinadores para as várias modalidades. E entretanto dá-se o salto à academia. Juntámos aqui um grupo, nomeadamente com o Vítor Araújo, que foi o Vítor Araújo que ajudou bastante. As histórias são essas, e as pessoas que quiserem dizer o contrário, quando dizem que o Varandas traiçoou o Bruno, não é verdade. O Varandas nunca a traiçoou. Agora, houve uma conjuntura que foi propícia a esse acontecimento. Há essa reunião em que nós pomos o Rogério Alves para avançar como presidente. Foi a primeira escolha do grupo, que era Rogério Alves. Falou-se com ele e o Rogério Alves declinou, porque profissionalmente era incompatível com a profissão dele, e então veio a segunda hipótese, o Frederico Varandas. E foi aí que ele apareceu, e foi aí que se começou, as campanhas, e depois juntámos... almoços até? Sim, almoços. E há umas coisas que as pessoas não percebem, os políticos não percebem. Quem manda hoje em dia em tudo, não é as televisões, esqueçam lá, chama-se restauração. E as pessoas que sejam inteligentes, isto ficam a aprender, políticos, as pessoas que sejam inteligentes e queiram ganhar alguma coisa, alguma notoriedade, têm que falar com os donos do restaurante para começarem a passar essa informação aos clientes e dizer: já sabes disto, já sabes daquilo, já sabes daquilo. Foi o que fez com o Rui Costa e Jorge Jesus quando se dizia que estavam chateados. Exatamente. Nós somos, hoje em dia, antes de uma eleição, já sabemos quem ganhou ou quem perdeu. Nós temos a noção do que é que os clientes dizem, do que é que... Sabes o que eu estou a dizer? E ao contrário, também podemos contrapor outras coisas, estás a perceber? Vê lá isto deste lado, vê lá isto daquele lado. Estás a perceber? E, portanto, meus amigos, os homens da restauração, quando quiserem ser alguém na vida, contactem-nos, que eu tenho um grupo porreiro para fazer essa... E há bocado estava a falar das partidas que gosta de fazer, mas eu sei também de uma nem digo partida, foi mais um golpe que fizeram, eu chamava-lhe até o golpe dos árbitros falsos. Acontece a coisa também. Eu era um naif da primeira espécie, coitadinho,
na altura, foi mesmo quando eu comecei a trabalhar, se calhar 2, 3 anos, recebo uma chamada em que uma senhora, telefone analógico, como é lógico, Relações Públicas do Sporting Clube Portugal, olha, era para avisar que os árbitros que vão fazer o jogo do Sporting, a seguir ao encontro, vão jantar ao Solar dos Presuntos. Não tem problema nenhum, depois a conta, se faz favor, envie para o Sporting. Tudo bem, eu vou ver o jogo, o Sporting jogou bem, ganhou e tal. E depois aparecem, vim trabalhar, fazia sempre, ia ver a bola, era à tarde, vinha trabalhar à noite. Os tipos, bem e tal, cumprimentei-os bem, sentei na mesa, tudo à grande, lagosta, comecei a olhar para eles e comecei a dizer, não me parece, estás a perceber? Não... Tinha de ver o jogo, acho. Tinha de ver o jogo. Mas os gajos fizeram aquilo tão bem montado, no final, obrigado e tal, então não se esqueça de mandar a fatura para o Sporting. Eu disse, estou descansado, afinal eram mesmo eles, isto era da minha cabeça, que não... Tudo bem. 2, 3 dias a conta nada, eu agarro no telefone, queria falar com alguém das Relações Públicas do Sporting, lá me passaram a chamar, olha, é uma conta que está aqui pendurada no Solar dos Presuntos. Conta? Sim, dos árbitros. Não, o senhor deve estar enganado, não estou mandando para ninguém. E foi um daqueles golpes bem dados, hoje é fácil. Novos, pareciam árbitros. E eu também tenho rindo na altura, estás a perceber o que é que tu vais fazer? Vais dizer que não são, que não se... Hoje em dia já temos uma certa tarimba e o meu pai nisso era um... o meu pai fazia coisas que eu ficava louco a olhar para ele, mas com certa razão. Temos uma altura, um jantar do embaixador, não sei o quê, cheio de 9 horas, que a gente nem sabia quem era, e no final da conta a senhora levantou-se e disse, olha, o senhor embaixador pode ficar a dever a conta que ele não trouxe carteira. E o meu pai, com uma lata do caraças, virou-se para a senhora, olha, eu que saiba, na mesa deve haver muito amigo dele. Eu não o conheço de lado nenhum, peço aos amigos que não se importam. O meu pai defendia-se, estás a perceber? Com uma... E bem, porque... Tinha razão, naquele cenário. Sim. Mas isto é um mundo de aprendizagem, todos os dias temos histórias tão engraçadas para contar, coisas que acontecem hilariantes. Mas nessa altura, quando ligavam, nem conseguia ver o nome do álbum. Exatamente. Outra que é gira, na altura dos cartões de crédito, ainda vocês se calhar não eram nascidos, os cartões, passava-se o cartão de crédito, depois havia uma máquina que fazia assim, estás a perceber? E se o valor passasse os 20 contos, tinhas que ligar para a Unicre a pedir um código de autorização. A conta passava aos 20 contos, eu liguei, minha senhora, olha, o número de cartão é este, tal, e ela do outro lado diz-me assim, olha, faça-me um grande favor, com certeza, parta-me o cartão em frente ao cliente, que o cartão é roubado. Eu digo, minha senhora, eu faço isso, e depois se ele me der um tiro, o senhor não tenha problema que nós temos seguro. Com certeza, dei logo o cartão para o homem, são aquelas coisas que... Todos os dias há aqui cenas giríssimas, cenas... Há pouco falou do Beckham, é incontornável, foi um dos clientes mais... uma das figuras de maior nome que passou por esta casa, e muito bem. Tem alguma... Eu sei que mesmo quando ele passa pela Europa gosta que enviem comida pelo avião. Tem alguma história, uma particularidade que tenha vivido aqui com ele? Se quer partilhar connosco? Só o ver é impressionante. Eu tenho um grande problema, eu falo fluentemente francês e o meu inglês é muito... Percebo perfeitamente o que eles dizem, agora falar do cada calinada, percebes? E não me permite ter um diálogo muito fluente com ele. Agora, por exemplo, o Depardieu, os franceses que vêm aqui, para mim e os gajos dizem, mas o senhor é francês? Não, eu não sou francês. E porquê? Porque a minha mãe, não tendo dinheiro na altura, colocou-me a mim e a minha irmã no liceu francês. E nós no liceu francês, na altura, não se falava nem uma palavra em português. Tu entravas de manhã até à noite, só falavas francês e francês. Eu chegava a casa muitas vezes para falar português, via-me aflito, porque o chip virou. Portanto, fiquei com muito, e com a entoação francesa, essas coisas todas, e quando temos possibilidade de falar com os franceses, para mim dá-me um gozo tremendo, e portanto é a minha pecha. Digo-te sinceramente, eu sou o que sou hoje, sou um hoteleiro que sou, não interessa se sou bom, se sou mau, mas se tivesse facilidade em falar inglês, ainda tentei, a minha filha, pai, está há uns 20 anos, eu vou-te arranjar uma professora e tal, e sabes como é que és tudo, aquilo que tu disseste é verdade. A professora veio para aqui e começou-me a falar em verbos, em não sei o que, eu disse, minha querida, desculpa lá, mas esse não é o caminho, ou falamos e começamos a ver o inglês de outra forma, agora se vamos para verbos e para, não consegui, não atinei com ela. Depois era para fazer como o Jorge Jesus, mas também não tive tempo, que era comprar umas cassetes, quando ele tinha o sonho de ir treinar em Inglaterra, eu ia buscar lá a garagem muitas vezes e eu via lá
black, white. Ele vinha com os cassetes, estás a ver? A ouvir aquelas coisas. E depois falávamos dois inglês, que eu falo inglês como eu, por isso é que a gente se dá muito bem. Epá, eu digo sinceramente, vocês não o conhecem, mas é. Mas adorava. É um gênio dentro da bola. É um indivíduo. Completamente autodidata. Quando ele conta, é verdade que junta muitas vezes técnicas do basquete e implanta-as no futebol, é verdade, a questão dos bloqueios que ele começou a lançar no Benfica. Tudo isso, e aliás o Ruben treinou com ele, não é? Mas conseguiu, são duas pessoas completamente diferentes. O Ruben olha muito à parte, eu vejo o Ruben muito parecido comigo e vejo o Jorge Jesus muito parecido com o meu pai, no sentido em que o Jorge Jesus é self-made, não é? Ele fez, autofez, o meu pai é um inventor nato, e o Bruno conseguiu perceber como se faz e depois escolher os melhores caminhos, os caminhos do relacionamento mais com os treinadores. Não quer dizer que os jogadores com o Jesus não tenham um bom relacionamento, estás a perceber? Mas são formas. O Jorge Jesus, quando contratou a estrela que o Sporting contratou, como é que ele se chamava, já não me lembro, mas contratou uma grande estrela para o Sporting, e os primeiros treinos o tipo começava na linha e o gajo, olá, olá, tu és pescador? Eu disse, não, mister, não sou pescador. Então, larga-me a linha, começa a ir para o meio campo. Estás a dizer? A forma como ele... Fez isso ao Coentrão, perguntava-lhe se tinha jogado no Real Madrid. Mas o gajo é um gênio. Mas é mesmo um gênio. Tu falas com os jogadores, como eu falo, o Júlio César, uma altura, diz-me, pá, o Pedro, teu amigo, fogo. O gajo consegue descobrir quando eu chuto a bola da baliza para a frente se eu na noite anterior tive nos copos ou não. O gajo é um gênio do caralho. Só a bater da bola, estás a perceber? E nós temos aqui já recebemos aqui quase mais de 40 convidados, muitos deles jogaram com o Jorge Jesus e todos os que jogaram todos os que treinaram foram treinados com o Jorge Jesus. Dizem que foi o melhor treinador. Sem exceção, todos os que foram treinados. Os 2 primeiros anos do Jesus são sempre fantásticos. Depois começa a haver a saturação, porque a carga que ele imprime, tanto é no primeiro dia como no terceiro ano, e as pessoas flipam, não é? Quer dizer, sempre aumentar a intensidade, sempre não sei o quê. Os gajos não têm, estás a perceber? Eles às vezes são primadonas, não querem trabalhar muito, e o Jorge... No caso do Jesus, ele está a 6 anos da primeira passagem e até no quinto e no sexto tem mais sucesso, portanto... Eu digo, a grande tristeza que eu tenho é não lhe terem dado a oportunidade de ter treinado um grande clube europeu, um Real Madrid, um Barcelona. Porque, ele não sabe falar inglês, não vai para a Arábia falar com quem? Quantos brasileiros estão lá? 3, então como é que fala com os outros? Vai para a Turquia, foi para a Turquia, como é que ele falava com eles? Estás a perceber? Mas acha que foi muito por essa parte? Foi só por essa parte. Mas chegou-se a colocar essas possibilidades, chegaram-se a colocar ao Jorge Jesus ou não sabe? Não. Claro que sim, mas se calhar colocaram-lhe oportunidades de fulanos da vida ou qualquer coisa do género, estás a perceber? Não, o Jorge Jesus também é o que ele diz, eu vou para onde quero ir, hoje em dia... E ganhou esse estatuto. Claro. E o facto de não ter a gente, acha que foi muito prejudicial? Não, porque ele não precisa da gente. Não, mas no caso desse desbloqueio para um clube de primeira linha europeia. Sim, e podia, se fosse agenciado por um Jorge Mendes, estaria mas o Jorge, como tinha procura de clubes, aparecia-lhe um clube. É este clube que eu quero, ele liga para o advogado dele, é isto, eu quero isto, assim, resolve. Portanto, não havia grande... Agora, se tivesse um empresário tipo o Jorge Mendes, certamente... No mercado, sim, e começou muito tarde. Eu acho que o Jorge começou muito tarde. Sim, chegou ao Benfica com 50 e muitos anos. Exatamente. Sim, e, portanto, o Ruben vai ter um percurso, se Deus quiser, fora de série. E é grande... E temos que o trazer ao Solar, uma vez por todas. O Ruben nunca veio aqui. E depois eu começo... Quer dizer, veio quando jogador. E tenho uma fotografia dele na parede, com a mãe dele e com o meu pai. Mas como treinador, veio o Covid, eu perguntava se ele precisava de alguma coisa, tentava que ele viesse cá. Nunca teve... Porque ele também saía pouco, ok? Mas foi sempre aquela pecha que eu acho que nos... Então vamos lançar o apelo, queremos o Ruben no Solar. Foi daquelas tristezas que eu tive não ter podido receber numa casa que tanto bem disse ti, que fui das poucas pessoas... Eu tenho no meu telefone mensagens, quando ele assinou pelo Sporting, no nosso grupo do Sporting, tudo a mandar vir, que era um disparate tremendo. Não! As pessoas têm que perceber que hoje em dia um treinador de futebol tem que ser a pessoa mais bem paga do plantel. Ok? Hoje em dia, fazeres uma transação de um jogador de 10 milhões de euros
uma coisa banalíssima. E buscar o Ruben Amorim por 10 milhões de euros é perna-se, como diz o nosso JJ. Sim. E cada vez vai ser mais comum pagar-se pelos treinadores. Claro que sim. Mas este tipo de treinadores que abrem também esse caminho. Agora, não é comum ir buscar um treinador que poucos jogos tinha feito na primeira linha. Mas ele sabia o historial do Ruben. Ele sabia o trabalho que ele tinha feito no Casa Pia. Ele sabia o trabalho que estava a fazer no Braga. E ele sabia que o Benfica criou a todo custo, só que ele não criou o Benfica. E, portanto, Que era a B. não era B, não, porque ele é um rapaz, segundo consta, é um rapaz que tem. É por aqui. Ele, quando diz, eu só jogo com ponta de lança, só quero Paulinho. Ok, percebes? Mas depois. Viu o Guiocas? Depois viu o Guiocas? Não, depois viu o Slimani. Foi buscar o Slimani, aquilo não correu bem, e depois é que veio o Guiocas, não é? Mas durante muito tempo ele dizia que era o Paulinho e só via aquele perfil de ponta de lança. Sim, mas ele gosta de ter o grupo de trabalho na mão dele e não gosta que hoje venham buscar um e que amanhã ele estava na equipa B, a equipa A podia chamar podia mandar para a equipa B aqueles que não interessa nada à equipa. Isso para ele não interessa, ele tem que ter o grupo de trabalho deles e o grupo de trabalho percebe perfeitamente a linguagem dele, sabe qual é o caminho e era assim que ele queria trabalhar e foi assim que deu. Disse que queria ir para o United e era esse o caminho que ele seguia. Claro, mas isso aí eu percebo tudo, só não percebi aquela viagem o ano passado, se ele tanto queria ir para o United, porque é que o ano passado foi para um avião, não sei para que clube foi, para um... Para o West Ham. Não. Isso é a única coisa que eu não percebi até hoje, percebes? Uma pessoa que sabe que está no melhor clube do mundo, que é o Sporting, pode trocar por o segundo melhor clube do mundo, que é o Manchester, isso eu não tenho a menor dúvida. E reparem bem, o projeto do Manchester é exatamente o mesmo projeto do Sporting. Sim. É pegar numa equipa completamente diferente. E com outro poder de fogo, não é? Com outra capacidade financeira, com outra capacidade de atrair jogadores. Uma pessoa que perceba de futebol e uma pessoa que ponha aqueles meninos a jogar a bola. Eles têm lá um jogador que para mim foi dos melhores jogadores que passou por sempre no Sporting. Não, esquece o do meio campo. O Uruguai, o Garte. E ele agarrando um do Ugarte, porque o Ugarte é que é as peças fundamentais hoje das equipas, é os jogadores defensivos do meio campo e nós vemos... Exatamente. E o Ugarte, ele sabe quem é o Ugarte, vais ver como ele vai começar a pôr o Ugarte e... É um jogador que conhece e vai limpar muita coisa ali. Sim. Vai precisar de tempo. Então, isto dizendo que o Ruben não veio cá, acredito que tenha sido, se calhar, talvez o único que não assinou aquele Quinta da Vacaria que tinha em especial. É verdade. A minha Quinta da Vacaria, assinada por todos. Menos pelo Ruben. Até o João Mário, que nesse ano foi para o Benfica, obriguei-o a assinar a garrafa de campeão. Portanto, só falta a assinatura do Ruben, mas estou certamente convencido. Vou lá ver este episódio e vem cá assinar, nem que seja só assim. E daqui a 20 anos, acho que o Ruben vem treinar novamente o Sporting, porque o João Pereira vai fazer agora 7 anos no Sporting, depois há de vir outro, e ele quando acabar há de vir ao menino dos olhos dele, que é o Sporting. E este foi o melhor Sporting que viu jogar na sua vida? Sem dúvida nenhuma. Não, se calhar com o Jorge Jesus também vi o Sporting muito parecido. O 15-16. Sim, o que eu gosto de ver numa equipa de futebol, eu não percebo nada de futebol, percebo ver o que é um fora de jogo. Agora, se tu me perguntas, vamos jogar com 3 defesas ou com 4 defesas, se isso é bom, se é mau, isso eu não sei nada. O que eu sei é que gosto de olhar para aquilo e dizer assim, fogo, isto é uma equipa que se nota que há trabalho, que há um ponta de lança, que há 2 sempre ali no mesmo lado, que os 3 do meio campo são sempre os mesmos. Não é como antigamente víamos no Sporting, não percebíamos nada daquilo, e ali há filosofia de jogo, há apontamentos que se nota que há trabalho. E o Jorge conseguiu fazer um grande trabalho. Fomos roubados, como toda a gente sabe, isso só o tempo agora nos tribunais é que vai ser decidido, mas o Sporting ganhou um título que foi dado ao Benfica. Lembra-se, não lembra? 15-16, que se perde, do Brian Ruiz. Toda a gente sabe. Esse também falha-me 2 golos debaixo da baliza, que aquilo parecia contra o Guimarães e contra o Benfica em casa, mas pronto. Veio cá o Brian Ruiz. Vai. Olha, ainda hoje ao almoço teve o grande jogador do Sporting, que foi o Balakov. Grande figura, E também foi importante para o Fernando Meira, quando foi para o Stuttgart, por exemplo. Exatamente. E vocês não imaginam o sucesso que o Fernando Meira tem no Stuttgart, é uma coisa. Sim, é um deus, é uma lenda. É uma lenda. Tínhamos Sherbakov, o Yuran, o Kulkov, eram clientes habituais. Isto era de chorar a rir quando eles vinham, mesmo há russos com grandes máquinas e não sei, esses mamavam bem. Esses gajos eram garrafas de vodka e bebiam aquilo. E pronto, tivemos o azar de que o Sherbakov podia ser um grande jogador, mas são aquelas memórias que nos ficam.
Bom, eu queria só, estamos a caminhar para o fim, em relação ao... É vacinado. É uma figura incontornável que este ano, em 2024, estamos a gravar, também chegou ao fim de um ciclo, que é o Jorge Nuno Pinto Costa, o presidente, e sei que o seu pai era relativamente próximo dele. Grande nome. Queria que partilhasse também esse lado pessoal. Jorge Nuno Pinto Costa conheço desde criança. Há uma coisa que eu queria dizer, mas não vou dizer, porque é uma inconfidência nossa que temos, e Claro. Mas sempre foi um indivíduo com um sorriso fantástico, uma consideração tremenda pelo meu pai e pela minha mãe, e eu acho que ele tinha como é que se diz, uma coraça. Ou seja, ele, quando lhe tocam com o dedo, pá, meus amigos, aquilo... Agora, quando és afável com ele, com a educação com ele, exemplar. E depois é um indivíduo com uma conversa acima da média, sabe um pouco tudo, tem uma cultura geral brutal, tem uma memória brutal, e temos grandes amigos em comum. Um dos meus maiores amigos é o Dr. Fernando Povas, que foi o homem que tem acompanhado sempre o presidente o ex-presidente, que para mim é sempre um presidente, nesta fase mais complicada da vida dele, e a dizer dele só bem, não tenho a dizer nada de mal, mas o futebol tem que mudar, o futebol não podia ser o que era antigamente, não. Todos nós sabemos que se passaram várias coisas, acho que não soube sair na altura certa do Porto, e nem o Porto o tratou como deve de ser, duas coisas, ele não soube sair e depois foi tarde. Mas acho que o futebol tem que mudar, e acho que está no tempo em que, principalmente o presidente do Sporting e o presidente do Porto, têm de facto aquilo que se pretende para o futebol, um discurso. Agora o Rui Costa tem um problema muito complicado, porque as pessoas ainda o veem como sendo o sucessor do Luís Filipe Vieira. Ele tem que se descolar um bocadinho disso, mas acho que eles, os três, têm que ver o futebol como uma indústria. É a mesma coisa que eu faço na restauração. Acho que eu sozinho não tenho peso absolutamente nenhum. A restauração toda junta e os melhores juntos a decidirem coisas que depois seja bom para os pequenos também, é aquilo que faz falta no futebol português. Eles não podem tomar medidas sem o Sport não pode tomar uma medida sem ter concertado com o Porto e com o Benfica, medidas que sejam estruturantes, exatamente. E portanto acho que, relativamente ao Sporting e ao Porto, acho que esse caminho está. E agora o Benfica tem que se definir, tem que haver eleições, e que o Rui Costa tem que ser mesmo, ou não, ganhar essas próximas eleições, porque aquilo está muito complicado também, e acho que uma coisa que vai acontecer ao Porto, eu vejo perfeitamente o Varandas conseguir chegar ao pé do presidente do Porto, do André Vilas-Boas, e prestar-lhe alguns serviços que sejam necessários fazer. Isso é que eu acho que é importante fazer, porque o futebol, sem um Porto forte e sem um Benfica forte, não tem interesse. Se olhar como um produto, todos ganham. Exatamente. E durante muitos anos não houve três grandes fortes ao mesmo tempo. Claro, isso é fundamental, não só três grandes, mas termos também os clubes de baixo estão a ficar muito em baixo. Hoje em dia já nem se discute se o Sporting vai ganhar fora ou não, porque já vimos que as equipas são muito fracas, não é? Exatamente. E portanto precisamos que o Braga forte, um Guimarães forte, um Rio Ave forte, um Porto forte. E é isso um bocado que eu espero do nosso futebol, que muda um bocado nesse aspecto. Sim. Já recebeu aqui João Pereira como novo treinador de Sporting? Já, recebi na semana anterior, naquela semana em que toda a gente, mais ou menos, ainda não era na semana certa, mas ele certamente, porque ele já sabe disto desde o princípio da época, que seria o sucessor natural do Ruben Amorim. E eu comecei na conversa, ele veio com um amigo nosso em comum, começámos a conversar, a falar, e eu de vez em quando mandava-lhe umas bicadas a ver se ele... Então, como é que estás com o Ruben Amorim? Aquilo... já não vejo o Ruben Amorim há quase 6 meses, a gente não fala, nem sequer o gabinete dele levou, nem nada. Esta filha da... Então, e o Neto? Para lá, juro-te que é verdade. Perguntei-lhe do Neto, porque eu acho que o Neto fazia todo sentido. O Neto eu nem sei, nem sei se está no Sporting, se não está no Sporting. Quando ele sabia tudo. Isso mostra a grandeza e a blindagem que hoje em dia existe no Sporting. Sim. Se fosse outro gajo qualquer, abria o jogo todo e nem percebia que ele estava a fazer aquelas perguntas de palmatória para tentar saber alguma coisa de lá dentro. Mas isso fiquei tão contente, juro-te, e acho que ele vai fazer um grande trabalho. Ele não, o Sporting. Exatamente. E eu ia lhe perguntar agora assim, umas perguntas até mais para finalizar, assim mais leves, que era qual foi o jantar mais improvável que o Solar já recebeu? Assim, mais fora da caixa, com personalidades mais... ou até um grupo assim... Não, foi o último da Rainha de Espanha. Foi aquele
que mostrou mesmo que somos um grande restaurante. E que o Pedro ia pôr a mão. Quando eu lhe ia pôr assim a mão, me veio segurança, disse sim, já. Mas depois ainda fez um bocadinho, portanto a minha mão está abençoada. Mas isso são aqueles momentos que são marcantes. E depois falamos a mesma língua, não temos a separação do inglês. Isso para nós foi muito giro. Ainda hoje a minha mãe não me perdoa, não lhe ter dito que ela vinha cá jantar, queria tirar uma fotografia com a Rainha de Espanha. Mas todos os dias, como te disse, todos os dias temos momentos. Olha, a Morita está ali, é uma alegria vê-lo. E aquelas pessoas que eu não conheço de lado nenhum, ainda mais alegria é porque chegam ao final. Pedro, anda a seguir nas redes sociais, obrigado a você, não sei o quê, isto, tira uma fotografia comigo. Eu disse, quando me pedem para tirar uma fotografia, palavra de honra, é um orgulho do caraças. Já te pediram para tirar alguma vez uma fotografia, uma pessoa que tu não conheces de lado nenhum? Não. Bem, isso para mim dá-me um gozo. Eu mereço tirar uma fotografia. Eu é que peço obrigada por me pedir para tirar uma fotografia consigo. Pedir, no fim. Está bem, mas isso pronto, eu hoje percebo que a gente possa tirar uma fotografia, mas é um gozo tremendo. E depois uma satisfação maior é poder perpetuar o trabalho dos meus pais. Isso para mim é que me dá um gozo enorme, e termos feito aquele mural lá fora do Vils e deixarmos, isto pode ser muito bom ou muito mau, não interessa, mas aquilo para a história vai ficar ali e vamos perpetuar duas figuras que foram únicas na cidade de Lisboa. Acho que é a melhor forma de terminarmos. É isso. De certeza? Eu lhe só perguntar se alguma vez pensou no melhor 11 de jogadores que aqui passaram pelo restaurante. Já. Já pensou? Já. Queres que eu te diga? Então, agora. Não, podes gravar. Foi exatamente a equipa que jogou ontem contra o... Não, espera. A equipa que jogou ontem contra o Arsenal, um bocadinho com o Israel mais forte naquela baliza, se calhar com o Adam na baliza, que eu gosto muito do Adam também, mas adoro o Israel. Acho que o Israel vai ser o nosso guarda-redes, e depois também com o erro de casting ontem do nosso treinador do inglês, do Marcos Edwards. Sim, teria colocado naquela equipa o Bragança, tinha tirado o Edwards e via o que é que aquilo dava, e depois se aquilo tivesse a correr mal aí fazia a substituição na altura. Mas o Ruben também cometeu erros o ano passado crassos, que a gente nem vai falar. Aquela final da taça, se fosse treinador de futebol não tinha feito aquilo que ele fez quando foi expulso, desculpa lá Ruben, isto é taticamente, aquela substituição quando é expulso o Santos Justo, foi Santos Justo que foi expulso? Não, o Diomandé. Santos Justo. Nós estávamos a jogar com 4 centrais, não é? Passávamos a jogar com 3 e no meio campo ele não ia tirar o Morita, nunca. O Morita era a peça fundamental e nós ali perdemos completamente a ligação ao ataque e foi o que foi. Tinha o miúdo também na baliza, inexperiente. Mas a gente não precisa de guarda-redes, aquela equipa é tão boa que aquelas bolas nem chegam lá. Israel, desculpa, mas olha, adoro o Adam, está bem? E acho que não sei se tem mais alguma pergunta. Não, só se o Morita quiser vir dar um lado. Mas ele não pode. Vou-me lá despedi-lo. Ele não pode. Meus amigos, desculpem qualquer inconfidência. E façam um favor de ouvir este podcast e arrasem-me como costumam arrasar. Muito obrigado. Foi um gosto enorme estar aqui connosco e receber-nos. Nós agradecemos imenso. E agora, meus amigos, vamos ao melhor desta reportagem, que vamos jantar os 5. Maltinha, até a próxima episódio. Obrigado, RFM. Obrigado aos Salados Presuntos. Venham, é um prazer. Vale mesmo a pena. Obrigado. Um abraço. Até para a semana. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto coco a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.